Cara, e vou dizer, ó, não faz muito tempo não, cara. Nós estamos em 2018, 2005, 2006, eu tava muito fodido. Mas tipo, muito fodido assim mesmo, Triple X. Eu tinha de dívida, nome sujo, uns 80 mil reais de dívida. Nome sujo, isso já com 3 filhos. E aí você tem que ter toda a estrutura, você tem que manter a vida tem que continuar, né? E você tem que lutar. E aí você tem que tirar força de onde você não tem. Quando é só você, você assume todos os riscos, né? Sim. Porque, tipo, você faz as suas escolhas. Agora, quando outras pessoas dependem de você, é muito mais foda você fazer escolhas. Porque a tua escolha, você já sabe que vai impactar na vida de muita gente. Então, às vezes a pessoa fala assim, porra, cara, tá foda, velho. Eu sei o que é já ter estado foda. Eu tinha um Chevetão, em 2005 eu tinha um Chevetão bem antigo. Doce de leite a cor dele, não esqueço até hoje. E ele, cara, eu morava num condomínio de casas em Brasília lá, era um condomínio bom. Só que a minha casa era uma casa mais simples. E a minha rua ainda não era asfaltada, então entrava poeirona por dentro, assim, tudo assim, debaixo do assoalho do Chevetão. E eu colocava só 10 reais, eu colocava 10 reais de combustível lá para economizar. Então, acabava o combustível direto, cara, meus filhos empurrando. Um dia deles estavam lembrando com a minha filha. E aí quando você olha, depois você fala, caraca, aí eu me motivei, comecei a estudar, e aí você busca a força onde você não tem e vai, velho. Tipo, tudo vindo contra você e você indo contra, entendeu? Você indo contra todas as perspectivas. E deu muito certo. E tinha uma coisa que me motivava muito. O seu é o refri. O meu era ônibus. Em Brasília, o transporte público urbano é uma merda. E é tudo muito longe. Então, Brasília, tipo assim, a minha casa para a faculdade, para qualquer lugar que eu ia, tipo, demorava 1 hora de ônibus. Só que o ônibus já demorava muito para passar. Então, você demorava muito tempo para pegar o ônibus. E aquilo me irritava profundamente, porque tipo, eu já tinha ralado o dia todo. Eu saía da faculdade às 11 e às vezes chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Porque eu ia de busão. E cara, cada dia aquilo me alimentava uma raiva. Sabe aquela raiva tipo, velho, toda vez que eu tiver preguiça de estudar, eu vou lembrar dessa porra desse ônibus, eu vou estudar com muita força. E foi o que eu fiz, motivado. E no dia que eu passei no DEPEN, que aí minha vida foi para um outro patamar, porque tudo melhorou, eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais ando de ônibus. Por necessidade. Hoje eu ando só para curtir. Ele falou isso, que nunca mais vai andar de trem. Tipo, hoje eu ando mó vibe massa. Eu já andei de ônibus aqui em São Paulo. E eu fico rindo, todo mundo puto, estressado, e eu morrendo de rir lá. Eu falo assim, velho, tô andando de ônibus, velho, não acredito. Porque eu gosto, não é mais uma necessidade. Não é mais uma necessidade. Então isso é legal, porque isso te faz você ter uma força para você realmente dar mais de si. É você encontrar o ponto que te motiva. O que você não quer mais viver na tua vida e quando você passar, você vai conseguir ter isso, né? Eu quero viajar pra caralho. Tinha uma aluna que ela falava assim, cara, não aguento mais pedir de meu pai para ir pra balada. Eu quero ter meu próprio dinheiro. Pronto, ela passou, já tá no TRT, ganha sua grana, já tem função, deve ganhar uns seus 10 pau por mês lá e ela vai pra balada que ela quer no Brasil. Sim, mano. Você entendeu a ideia? Qual que é o elemento que te motiva? Aí tu vai buscar ele e fala assim, cara, essa é a vida que eu quero ter. Na época eu queria proporcionar para meus filhos uma educação massa, uma estrutura massa, poder dar uma grana para eles lanchar em algum lugar. E assim que vai, cara. Né? Se fosse fácil, todo mundo chegava. Concurso público, essa é outra das coisas que eu falei no divã. Se fosse fácil, todo mundo estava aqui. Se fosse fácil, todo mundo estava feliz lá no cargo lá. E exatamente porque não é fácil que não é para todo mundo. Só para quem realmente está disposto a pagar um preço maior do que o que a maioria está disposta a pagar. Essa é a jogada. Beleza? Vamos então aqui agora, mais um tema. Eu trabalhei um tema que é super importante, aquele tema é muito importante para a prova, guardem ele, tá? A gente vai trabalhar agora outro tema. O tema que eu vou trabalhar agora chama-se cláusula pétrea. Ouviram falar disso aqui? Cláusula pétrea. Cláusula pétrea ou cláusula de pedra. As cláusulas pétreas são um conjunto de dispositivos importantíssimos para o Estado brasileiro e que, por eles serem tão importantes, eles não podem ser abolidos. É uma lista. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º.
E lá nessa lista tem vários institutos jurídicos considerados cláusulas pétreas e, portanto, eles não podem ser abolidos, retirados da Constituição. Tá? Tudo que é protegido por cláusula pétrea não pode ser abolido da Constituição. Dentre as cláusulas pétreas, quem que aparece lá? Os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Significa o quê? Que eles não podem ser abolidos da Constituição. Então, não pode existir uma emenda que vise abolir um direito ou garantia que já foi conquistado. Só que isso aqui é um dos temas mais complexos discutidos hoje no Supremo Tribunal Federal. Porque nós temos várias decisões que trazem uma nova perspectiva sobre eles. Então, vamos lá. Começando aqui. Se eu digo que um direito individual é uma cláusula pétrea, significa que ele não pode ser abolido, ok? Certo. Ele pode ser modificado? Pode. Pode. O que ele não pode ser é abolido. Eu posso ampliar o direito? Pode. Posso. Posso diminuir o direito? Não. Sim ou não? Não. Aqui é que nós temos uma mudança de paradigma fodarástico nos últimos 2 anos. Posso diminuir? Posso. Atenção, hein? Desde que não desnature a sua essência. Então, esse é o posicionamento mais novo que existe sobre isso aqui. E é um posicionamento tão novo, tão novo, tão novo, que toda semana tem julgamento no STF discutindo isso aqui. Toda semana. E o último julgamento, para trazer para você, de forma emblemática, que discutiu isso aqui, foi do Lula. Faz o quê? 2 semanas. Trazendo um exemplo aqui de um direito individual chamado presunção de inocência. O que esse direito individual, presunção de inocência, está no artigo 5º diz? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. É o que diz no artigo 5º da Constituição. Então, o que o artigo 5º diz? Ninguém pode ser considerado culpado se eu não terminar o processo. E o que o STF começou a interpretar há cerca de 1 ano e meio, 2 anos? Que o início da execução da pena não precisa esperar o trânsito em julgado. O que eles fizeram com o princípio da presunção de inocência? Diminuíram ele. Só que eles diminuíram na cabeça dos ministros do Supremo sem desnaturar sua essência. Entendeu? Aí, na comunidade jurídica, tenho 2 congressos jurídicos agora, onde eu palestro, e nesses congressos jurídicos vão ser lá no Rio Grande do Sul, em Gramado ou em Osório. E a oportunidade que eu tenho para externar minhas elucubrações filosóficas do direito, né? Porque aqui não, aqui é muito pragmático e objetivo, né? Mas nos congressos eu me solto, né? Tipo assim, eu falo, agora eu quero pensar. E aí lá a gente aprofunda bastante essas discussões, né? Porque é uma das discussões mais temerárias hoje em termos de segurança jurídica que você tem no Brasil. Não é por causa do Lula. Cara, que esse bandido tem que ser preso e fudido, tem que ter preso e tem que se ferrar mesmo. Realmente, tá. O problema não é isso. O problema é que no dia que eu precisar, eu também não vou ter. Essa que é a questão que a sociedade não vê. Sim. Que eu estou tirando o princípio da presunção de inocência para todo mundo, não é para o Lula. Ninguém mais tem. Essa é a ideia. E aí você não precisa mais esperar o trânsito julgado para ser condenado. Aí, imagina, você é punido antes de ter certeza que foi você. Você entendeu o que se criou? Isso é muito perigoso. Todo mundo quer que os bandidos sejam presos, condenados, julgados, mas tem um processo para isso, que está na Constituição e a Constituição não mudou. Então, este é um exemplo do porquê os direitos e garantias individuais podem ser diminuídos sem desnaturar a sua essência. Mas aí eles acham que não desnaturou a essência. Isso, exatamente o que eles trabalham. Né? Pela decisão do STF, não desnaturou a essência. Vou dar um segundo exemplo agora para vocês entenderem como é que isso aqui é top. E ó, pouquíssimas aulas no Brasil estão atualizadas neste nível, tá? Porque até eu vou colocar aí, até 2016, a minha aula era não pode diminuir. Até que 2017 o CESP meteu 2 questões em prova, uma seguida da outra. Pode diminuir. Todo mundo, errado, o CESP, certo. Aí depois, pode diminuir, errado, o CESP, certo. Aí neguinho, opa. Aí neguinho começou a enxergar a mudança de paradigma. Eu vou trazer um segundo exemplo agora, novo também, para vocês. Direito à vida.
Direito individual, ok? O que o STF autorizou recentemente? Aborto praticado sem nenhuma justificativa até o 3º mês de gestação. Então, tipo, o último julgamento sobre aborto do Supremo não precisa mais justificar. Tá a fim de praticar o aborto, vai lá e pratica. O que ele fez com o direito à vida? Diminuiu a proteção. Sim. Sim. Agora, só que não foi... Não, é mais ou menos assim que funciona. Houve uma decisão de uma turma do Supremo, que é um órgão fracionário. A guria foi lá e fez o aborto. Depois teve um outro pedido de uma outra guria, o mesmo fundamento. Aí a ministra relatora não autorizou a liminar e a guria teve que ter criança. Só que ela foi para o Paraguai ou para a Argentina e fez o aborto lá porque era regulamentado, Uruguai, tá, um desses países aqui da América Latina. E aí reacendeu a discussão, porque agora o pleno tem que enfrentar o tema. Aí o que o STF convocou semana passada? Olha a diferença, você está numa aula presencial, atualizada, isso aí que agrega muito valor para a sua vida. Semana passada o STF convocou o quê? Audiência pública para discutirmos o que a sociedade acha do aborto sem justificativa. Então, o que você já tem? Você já tem um precedente do STF que autoriza o aborto no caso do feto anencefálico. Agora, essa decisão da primeira turma dizendo que pode praticar o aborto sem necessidade de justificar o motivo, até o 3º mês de gestação. E agora vão convocar uma audiência pública. Para quê? Para decidir se realmente pode praticar esse aborto ou não. Aí, quando o STF decidir pelo pleno, aplica-se para todos os casos. O que ele fez com o direito à vida? Hã? Por que você não está passando no Jornal Nacional? Porque, na verdade, não tem necessidade. A desgraça vem de muito mais, essa é uma discussão relevante, né? Sim. É uma discussão no STF relevante. Por quê? Porque ela vai mexer com isso aqui. Tá? Vai mexer com isso aqui. Então, prestem atenção para a prova, gente, porque isso aqui é muito novo. Sim. E, tipo, agora que as bancas estão começando a trazer as questões nesse formato. Então, direito fundamental, direito individual é cláusula pétrea. Não pode ser abolido. Mas ele pode ser modificado, pode ser ampliado e até diminuído, desde que a diminuição não desnature a sua essência. Ou seja, desde que a diminuição não tire o seu núcleo essencial. Né? Eu não estou extirpando o direito à vida por completo. Essa é a ideia. Tá? Eu peguei 2 exemplos só para vocês aqui, para vocês entenderem como que o STF tem tratado esse tema, que já caiu em prova. Esse tema já caiu em prova no ano passado. Então não é um tema novo para a banca, tá? Isso aqui é um tema que já vem caindo em prova já nessa perspectiva. Beleza? Outra questão agora interessante. Veja, o artigo 60, parágrafo 4º, diz que a cláusula pétrea é apenas direitos e garantias individuais. Só que direitos e garantias individuais é apenas uma espécie. Sim. E os outros direitos fundamentais também são cláusulas pétreas? Entenderam a problemática aqui? Sim. Sim, o STF ampliou isso aqui. Então, para o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre os direitos, tudo é direito. Se tudo é direito, por que um está protegido por cláusula pétrea e os outros não? Então o STF amplia. Tá? Então ele amplia para os demais. De forma que você pode encontrar na sua prova que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, segundo a Constituição, ou você pode encontrar que os direitos e garantias fundamentais, que é o gênero, são cláusulas pétreas, segundo o STF. Então, para a Constituição, apenas os individuais, para o STF, todos os direitos fundamentais. Ficou claro isso aqui? E às vezes a banca não vai te explicar que é segundo a Constituição, segundo o STF, ela só vai jogar lá. Então você tem que ter a perspicácia de pegar a maldade da banca lá para você resolver a questão e não perder ela. Beleza? Sim. Questãozinha muito top que pode aparecer aí na sua prova. Tudo isso daí tem muito cara de pegadinha. De coisa. Tudo isso aqui é super pegadinha. E são questões, ó. É uma coisa que eu faço, igual eu falei para vocês, quando eu quero pensar, quando eu quero trabalhar com conhecimento jurídico, eu vou para os congressos jurídicos e trabalho, que aí é bacharel em direito, você conversa no outro nível.
Mas quando eu dou aula para concurso público ou para exame de ordem, eu resolvo questão e trago para a sala, só isso. Então tudo que eu falar aqui é questão de prova. Não tem nada que eu falo aqui para encher linguiça, para mostrar que eu sei, eu tô cagando porque eu sei. Eu quero resolver a tua vida, eu quero que você passe no concurso público. O que eu sei, como eu disse, eu vou mostrar em outro lugar, aqui não. Botecão, bêbado, aí você mostra que você sabe, né? Aqui não, velho. Aqui é o que você precisa saber pro dia da sua prova, tá? Então isso aqui é um tema muito quente, muito top para cair em prova hoje, tá? Qualquer banca hoje no Brasil. Beleza? Beleza. Tá? Pode falar. Então, segundo o STF, que os direitos fundamentais são cláusula pétrea. Todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. E se perguntar... Segundo a Constituição Federal, apenas os direitos e garantias individuais. Tá? Tá, para a gente fechar esse tema aqui, só para eu problematizar um pouco, para você entender para onde o nosso caminho está indo. Queridos, maioridade penal é cláusula pétrea, sim ou não? Sim. Pelo STF, então sim. Sim, se maioridade penal é direito individual, ainda que não está no quinto, pela cláusula de abertura material, ele é um direito individual, ele é cláusula pétrea, ele pode ser abolido? Não. Olha como é que o negócio é top. Tá. Eu posso diminuir a maioridade penal? Agora sim. Nossa, aí. Olha como é que o negócio é top. Agora sim. Então hoje, porque para os constitucionalistas isso é muito, muito foda, aceitar isso. Não tem nenhum constitucionalista no Brasil hoje que tipo olha isso e fala, ok, tá tudo bem. Não, ninguém olha com ok. Sim. Tá? Os penalistas não, os penalistas querem ver o sangue. Mas os constitucionalistas, eles trabalham com essa questão da proteção dos direitos, né? Então, para nós assim é chocante, mas qual que é a tendência do Supremo em razão da redução da maioridade penal, que é o que está sendo discutido, já foi aprovado em 2 turnos na Câmara e agora está no Senado Federal? Redução. Sim. Hoje você tem amparo filosófico, né, e jurídico sob a perspectiva do STF para reduzir, e o popular principalmente. Total. Né, o popular principalmente, por conta dessa nova interpretação. Por isso que até 2016 você falava, não pode, gente, cláusula pétrea. E se perguntar na tua prova, maioridade penal é cláusula pétrea? Maioridade penal é cláusula pétrea. Mas, segundo a nova orientação que o STF tem dado para os direitos fundamentais, considerando que eles não são absolutos, que eles podem ser inclusive diminuídos, então hoje você já tem uma perspectiva de diminuição da maioridade penal, desde que o STF chegue à conclusão de que isso não vai desnaturar a proteção dada para as crianças e adolescentes. Né? Seria essa a ideia aqui. Tudo bem? Veja como é que o tema ele vai se aprofundar e onde isso vai parar, a gente não sabe. Hã? Isso aqui é top. Beleza? Tá? Cuidado com essa questão, que é uma questão muito delicada e muito boa hoje para a prova e para discursiva, tá, gente? Aqui, algumas questões eu vou trazer para vocês, podem ser temas de atualidades que podem cair na sua prova discursiva, tá? Sem nenhum problema isso aqui. Posso avançar? Nós vamos avançar agora e vamos analisar uma classificação doutrinária sobre a evolução dos direitos fundamentais, que analisa os direitos fundamentais sob uma perspectiva temporal, que são as chamadas gerações dos direitos fundamentais. Gerações dos direitos fundamentais. Gerações, ou pode aparecer na sua prova também como dimensões dos direitos fundamentais. Gerações ou dimensões, eles classificam os direitos fundamentais segundo a geração ou o momento em que eles foram conquistados. Tá? São 3 gerações clássicas e 5 aceitáveis pela maioria da doutrina. Eu tenho um doutrinador ali nos meus livros que já fala até a 7ª. Então, o cara quer vender livro, vou criar uma geração de direitos fundamentais. Vai lá, cria, acho que até eu vou criar uma, né? Vai lá, cria lá. Mas, para a prova, as 3 primeiras que eu vou falar é certa, tipo, não cai, despenca. As 2 últimas cai, mas não despenca. Eventualmente ela pode cair, tá? Então a gente vai trabalhar com essas 5 gerações de direitos fundamentais. A primeira geração de direitos fundamentais são os primeiros direitos conquistados pela humanidade.
Então, a pergunta que se responde: quais os primeiros direitos conquistados pela humanidade? Tem um filme que retrata isso de uma forma clara, cara. Retrata exatamente o momento em que começa essa conquista, que é aquele Coração Valente, com Mel Gibson. Filmaço que retrata este momento aqui, da primeira geração. O Estado soberano naquela época, ele era muito abusivo. E ele impunha a sua vontade e estava nem aí para o ser humano. Então era o ponto do rei chegar lá: ah, eu quero transar com a sua mulher. Ia lá na coloniazinha lá, pegava, tu, me dá essa mulher aqui que ela vai passar a noite comigo. E tipo, não respeitava a dignidade, não respeitava nada. Então, o que é a primeira coisa que os seres humanos começam a fazer? Eles começam a se organizar e pedir para respeitarem a sua liberdade. Então, o primeiro rol, o primeiro conjunto de direitos conquistados pela humanidade são os direitos relacionados à liberdade. Direitos relacionados à liberdade. E por que a liberdade ela compõe o primeiro conjunto de direitos conquistados pela humanidade? Porque as liberdades, primeiro, elas são individuais. Então, cada indivíduo vai ser respeitado na sua própria liberdade. Então, essa é uma característica importante. Os direitos de primeira geração são direitos tipicamente individuais. Segundo ponto, além desses direitos de primeira geração serem individuais, eles impõem ao Estado uma proibição de interferir na vida das pessoas. Então, esses direitos de primeira geração, eles funcionam como verdadeiros direitos de defesa ou de proteção. Ou a FCC também já trouxe assim, de resistência. São direitos de resistência. Por quê? Porque diante da liberdade, do direito de liberdade, o Estado fica impedido de agir. É bem simples de você perceber. Imagina eu, Estado, olho para todo mundo que mora em São Paulo e fala assim: ó, a partir de agora todo mundo tem que ser corintiano. Né? Então, imaginando aqui que o chefe aqui que está governando o Estado de São Paulo realmente perca a sua cabeça, toda a sua sobriedade e exija uma coisa absurda dessa. Né? Todo mundo tem que ser corintiano. Se eu tenho liberdade e ele é um direito de defesa, então ninguém pode me obrigar a ser corintiano. Né? Eu quero ser palmeirense, outro quer ser flamenguista, outro quer ser botafoguense. Então, direito de defesa. Por isso que você tem a liberdade de escolher para onde você vai, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de crença filosófica, sexual. Então, essa liberdade, primeira geração de direitos fundamentais. São os primeiros direitos conquistados pelo homem. E se o Estado ele fica impedido de interferir na sua vida, então nós dizemos que os direitos de primeira geração possuem status negativo. Por que os direitos de primeira geração possuem status negativo? Porque os direitos de primeira geração, eles geram para o Estado uma postura negativa. Negativo no sentido de não interferir. O Estado passa a se abster de interferir nas relações sociais. Então, diante dos direitos de primeira geração, o Estado não pode interferir nas relações sociais. Por isso, a primeira geração tem um status negativo. Porque o Estado não pode interferir nas relações entre as pessoas. Negativo em relação ao Estado, né? Negativo em relação ao Estado, exatamente. Ele não pode agir, ele não pode interferir, tem que respeitar. Então, vamos pegar uma manifestação fora Dilma. O Estado não pode ir lá e falar assim: para com essa manifestação. Ele tem que fazer o quê? Ele olha. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a segurança para ninguém sair quebrando as coisas. Então o Estado vai acompanhando. Mas ele não impede. Entenderam a ideia? Ele não pode interferir nessa liberdade individual. Exemplos, ó. São duas formas de cair em prova. Ou ele cai, essas características que eu coloquei aqui, ou ele vai te perguntar exemplos de primeira geração. Eu lembro no TRF, quando eu passei no TRF 4, a primeira questão da minha prova de técnico era assinar a alternativa que contém exemplos de primeira geração. E aí vinham as alternativas, FCCzinha básica. Tá? Então, quais são os exemplos de primeira geração? Todas as liberdades, então liberdades individuais, direitos civis, direitos políticos. Tá? Então, direitos individuais, liberdades, direitos civis, direitos políticos. Isso todos nasce esses, aí, direitos primeira civis, geração. Tudo nasce aqui, exatamente. Tudo nasce aqui. Tudo nasce aqui. E isso aqui é
ali, finalzinho da Idade Média. Você tem ali, depois do século XVIII, século XIX, que é quando você começa a ter a organização dessas paradinhas aqui. Tá? Beleza? Primeira geração? Só que a primeira geração, como ela traz liberdade, a liberdade é uma coisa muito curiosa. O Estado se abstém e ele deixa a própria sociedade se regular. Isso é liberdade. E quando a sociedade se regula, o que acontece? Naturalmente, quem é mais forte prevalece sobre quem é mais fraco. Quem é mais inteligente sobre quem é mais burro. Quem tem mais dinheiro sobre aquele que tem menos dinheiro. Então, um status de liberdade com ausência da interferência estatal gera o fenômeno chamado de desigualdade social. A desigualdade social é simplesmente isso. O Estado sai de cena e deixa a própria sociedade livre para se reger. É aí que surge uma necessidade de novos direitos. Direitos que possam reduzir as desigualdades. E o que eu faço para reduzir desigualdade? Trago igualdade. Então a segunda geração de direitos fundamentais, ela é caracterizada pelos direitos de igualdade. E os direitos de igualdade, eles não são mais agora focados no indivíduo. Não é o indivíduo só que eu tenho que olhar. Os direitos de igualdade, eles são focados nos grupos sociais. Então, eu olho para grupos sociais e garanto para aquele grupo que tem uma característica, né, própria, um direito que vai beneficiar aquele grupo. Tá? Então, você tem hoje no Brasil vários grupos sociais que são beneficiados por políticas públicas patrocinadas pelo poder público. Por isso que os direitos de segunda geração, para eles serem garantidos, o Estado tem que deixar de ficar omisso e o Estado tem que passar a interferir. Então a postura do Estado muda da primeira para a segunda geração. Aqui ele se abstinha de interferir nas relações sociais. Na segunda geração ele já intervém. Eu sempre faço uma pergunta em sala de aula para ilustrar bem isso. Quem se considera uma pessoa caridosa aqui? Gosta de fazer caridade? Né? Beleza? Quando você descer aqui, tem um mendigo que está deitado ali na frente. Você leva ele para casa para mim? Não. Essa aqui é a medida da nossa caridade. Então, a medida da nossa caridade é até aquilo que eu posso fazer. Sim. Só que o mendigo está lá. Aí o Estado vai ter que fazer. Por quê? Porque a própria sociedade, como nós somos livres, nós não vamos fazer. Entenderam a ideia aqui? Então, os direitos de segunda geração, para eles se concretizarem, o Estado precisa interferir através de prestações que revelam uma nova postura estatal. O Estado agora passa a ter uma postura mais ativa, ou seja, positiva. Então, enquanto que na primeira geração o Estado se abstinha de interferir, deixando as pessoas regularem a si mesmo, na segunda geração o Estado interfere. E ele interfere como? Através de prestações. Quando eu falo a palavra prestação, não arrepia aí? O que você lembra da prestação? Prestação das Casas Bahia, do Instituto Daniel Sena, né? Dos livros, do carro, da casa, porque prestação, prestação é tirar dinheiro do bolso para pagar. Consegue visualizar isso? Então, para o Estado reduzir desigualdade, ele tem que tirar dinheiro do bolso e pagar. Por isso que os direitos de segunda geração se concretizam através de prestações positivas, porque aqui agora o Estado não pode ficar mais de braço cruzado, ele vai ter que ir lá interferir. Ok? Sim. 3 exemplos, amplamente cobrados em prova. 3 exemplos de segunda geração dos direitos fundamentais. Ou seja, 3 áreas do direito em que o Estado atua para concretizar a segunda geração. Direitos sociais, direitos culturais e direitos econômicos. Direitos sociais, culturais e econômicos. Queridos, os direitos sociais, um exemplo do Estado agindo, interferindo na sociedade através de direitos sociais. Bolsa Escola, Bolsa Pão, Bolsa Pipoca final de semana. O que a Dilma caiu? Em tese, ela fez a pedalada fiscal para conseguir arcar com o custo das ações sociais. Sim. Porque a ação social é cara. Outra área que você tem aqui na segunda geração, direito cultural.
Eu queria ter ido no show do Radiohead agora, topíssimo lá, fodarástico. Só que era muito caro. Como eu não tinha dinheiro para ir no show do Radiohead, beleza, eu sei que daqui um dia vem virada cultural, e aí eu vou num show tão bom quanto lá do MC Strables, lá no Anhangabaú, né? Vou lá, tum, de graça. É isso aí. Acesso à cultura. É de graça para a sociedade, mas para o Estado é de graça? Não. Trazer Anitta, trazer Ludmilla? Não, filho, é caríssimo. Então o Estado, para dar acesso à cultura, ele tem que meter dinheiro no bolso e pagar. Terceira área, área econômica. O que é Minha Casa e Minha Vida? Minha Casa e Minha Vida, o Estado, ele subsidia parte dos juros, parte da prestação para você ter direito à sua casa. Agora, olha que interessante isso aqui. Aqui agora fazendo um paralelo de como a política de governo está mudando no Brasil. Durante toda a era PT, que nós tivemos quase 16 anos, o Brasil estava focado na segunda geração. Por isso que dizíamos que era um estado de social-democracia. Porque era um estado mais garantista, era um estado que dava... Todos os grupos sociais foram beneficiados, tipo leis, tudo voltando para quê? Para garantir igualdade e minoria social. Então o PT, na sua gestão, ele trabalha focado aqui. Antes do PT, você tinha ali o FHC e agora com o Temer, foco aqui. Não temos mais dinheiro para fazer isso aqui, gente. Segura. Dá? Não dá. O que você faz aqui? Liberdade. Empresas. Vamos lá, fomentar a economia. Aí baixa juro, para quê? Para a economia girar, para as empresas voltar a empregar, porque assim você vai conseguir sustentar a economia do Estado. São políticas com visões totalmente diferentes. Você acha que a sociedade enxerga isso? Jamais. Isso tinha que estar nas escolas, gente. Isso tinha que estar na escola. Você entendeu que louco isso aqui? Tipo, olha como é que é louco, cara. Eu tenho uma questão de prova de concurso, beleza, mas é mais do que isso, é a nossa vida, tá aqui, ó. A nossa vida estava na segunda geração e agora ela está saindo daqui e vai pagar. É certo ou errado? Não é essa a questão. A questão é só os fatos. Né? Como que a política de governo está sendo direcionada agora. E a nossa tá? mudança de comportamento. Tudo vai impactar, exatamente. Tudo vai impactar. Tá? Então, bem interessante isso aqui. Sim. Essas são as duas principais. Essas são as duas principais cobradas em prova e você vê pelas diferenças das características, ó. Então você já sabe. Vai cair na tua prova lá. Ah, os direitos de liberdade têm status positivo. Não. Liberdade é negativo, porque o Estado não pode interferir. Ai, os direitos de igualdade são direitos de defesa. Não, prestação. Então, esse paralelo aqui é o que vocês vão encontrar em prova. Tudo bem? E aí fecha o tripézinho aqui dos mais cobrados com a terceira geração. A terceira geração é a chamada geração da fraternidade. E esses três, como você pode perceber, primeira, segunda e terceira geração, eles lembram o lema da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Ó, 20 anos de francês, só vou falar isso aqui não. Então, já caiu várias vezes em prova. Corresponde respectivamente à primeira, segunda e terceira geração. Liberdade, igualdade e fraternidade. Podia cair em francês. Né? Podia cair em francês. Inclusive, esse é o símbolo de São Caetano do Sul. Tem lá, ali perto do Fórum de São Caetano, tem exatamente isso aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu me sinto em Paris quando eu ando em São Caetano do Sul. É tipo isso. Ah, mas lá perto do Riozinho, em Suzano também tem. Suzano tem também lá dos maçonaria lá, né? Das pirâmidezinhas e tal, sempre tem. Adoro enfeitar as vias. Adoro enfeitar. Adoro. Lá em todo prédio em Paris, lá você vai encontrar as três frases, 3 palavras. Às vezes até no pilar de um prédio na rua, você está andando, você vai ver Liberté, Igualité e Fraternité. Bem forte assim. Vai viajar pra caralho. Vai ver, certeza. Eu acho que todo início de aula eu vou colocar aqui as fotos de Paris aqui para você se motivar. Isso vai ser bom, né? Beleza aqui? Fraternidade. Por que a terceira geração é fraternidade? Porque os direitos de terceira geração, eles ultrapassam a esfera do indivíduo, eles ultrapassam a esfera de um grupo social. A primeira geração é focada no indivíduo. Toma seu direito, você é teu. Liberdade. A segunda geração é focada no grupo. Negros, tomam o seu direito. Pobres, tomam o seu direito. Entenderam aqui? Então, focado em grupo.
Terceira geração, aí é coletividade humana, todo mundo. Por isso que ele evolui e ele se amplia para uma relação de fraternidade. Então, a fraternidade entre todos os povos. Então, igualdade entre os povos, direito terceira geração. Direito à preservação do meio ambiente, direito terceira geração. Porque o meio ambiente, ele não é algo que vai beneficiar a mim apenas, é todo mundo. Você não consegue nem mensurar quantas pessoas são atingidas, né? Esses são tipicamente direitos de terceira geração. Então, geralmente, os direitos de terceira geração, eles aparecem como um espectro de coletividade, são direitos coletivos. Mas coletividade no sentido humano mesmo, tipo coletividade de todos os seres humanos. Tudo bem, terceira geração? Bem mais simples. A primeira e segunda cai mais. Primeira, segunda e terceira, geralmente, quando cai esses três aqui, ou os exemplos, né, que eu citei agora. E aí a gente fecha essa classificação das gerações aqui com a quarta e com a quinta. A quarta é pouquíssima cobrada em prova. E por que é pouquíssima? Porque existe uma verdadeira zona jurídica entre os doutrinadores. Não existe uma voz uníssona, não existe um pensamento uníssono da quarta geração. Então, sintetizando a quarta geração, o que mais representa ela é o que eu chamo de globalização dos direitos fundamentais. Globalização tanto no sentido de queda de fronteiras entre os países, quanto também dos direitos mais modernos que estão surgindo agora. E esse é o principal braço da quarta geração, os direitos mais novos. E o que são os direitos mais novos? Direitos que às vezes nem estão totalmente concretizados. Por exemplo, direito informático é super novo. É tão novo que existe uma área da internet chamada Deep Web que não tem regulação alguma. Sim. Vocês já viram a Deep Web? Eu já vi prints, Eu já vi. chocante. Quando a gente trabalhava dentro do Ministério da Justiça, você tinha acesso a essas coisas para pegar a informação dos traficantes, né? Então, cara, você acha, você fala assim, velho, não é possível que é da mesma espécie que eu. A sensação que é chocante. Você vê de tudo, violência, desde pornografia a assassinato, a pessoa cortando a cabeça do outro, filmando com o celular e postando. Imagina o YouTube de atrocidades, é isso que existe na Deep Web. E não é fiscalizado, não é pega. Né? Tráfico de armas, tráfico de pessoas, tem tráfico, tem tipo assim, imagina um mercado livre de pessoas. Deep Web. É surreal. E você imaginar que isso existe, é surreal. Por quê? Falta regulação. Então é um direito novo que precisa de regulação. Direito informático é um exemplo de quarta geração. Outro exemplo de quarta geração, direito genético. Né? Você já percebeu que nunca mais ninguém falou mais nada de clonagem? Óbvio. Por quê? Porque estão esperando crescer os seres humanos que foram clonados e quando eles crescerem, falam assim, ó galera, esses dois caras aqui estão vivos, olha aí, viveram, deu certo a clonagem, bora clonar o ser humano? É isso que vai acontecer, depois que a gente descobrir. Tá, mas na hora que clonar um ser humano, vão ter um puta problema. Por que você vai ter um puta problema? Porque você pode pegar um cara, cometer um crime, e o outro cara está em outro lugar, e você fala, não cometi um crime, você tem que regular isso. Não é simplesmente clonar. Né? Então você vai ter que ter uma regulação. Outra área do direito aqui que entra na quarta, direito espacial. Começo do ano passado, foi uma das cagadinhas assim que eu fiquei puto com o Obama. Eu sou fã do Barack Obama, mas essa cagadinha eu fiquei puta com ele. Né? Nesse ponto. Foi aprovada uma lei nos Estados Unidos autorizando a qualquer empresa norte-americana, qualquer coisa que encontrasse no espaço, pegar para si para poder pesquisar. Mas eu fico pensando, então quer dizer que o espaço agora é dos Estados Unidos? Tá errado essa porra. O espaço é bem... O espaço só porque a gente faz filme, a gente é dono. O espaço é bem comum da humanidade. Nenhum país pode ser dono do que está no espaço, no universo, né? É bem comum da humanidade. Só que os caras estão muito na frente. Agora o maluco lá mandou um carro lá da Tesla lá, né? Ele pegou um foguete, mandou um foguete para o espaço, mandou um carro para ver como é que um carro funciona lá. E tem o Big Brother lá também em Marte. Vocês viram o Big Brother em Marte? Tem uma brasileira que está lá. Sim, sim. Uma professora lá de Porto Velho. Big Brother em Marte. O que os caras vão fazer? É sério isso? Seríssimo, minha linda. Seríssimo. Eles vão construir toda uma estrutura, tipo, como se fosse uma casa, uma bolha lá. Vai colocar uns seres humanos lá e fazer teste para ver como é que o ser humano se porta vivendo em Marte. Nossa, super toparia. Sim, mas já teve o concurso, você perdeu, né, Bison? Você tá, né? Tá tomando cachaça aí já.
Tomando cachaça, teve concurso para ir para Marte, perdeu. A professora em Porto Velho tava lá, desesperada, ganhando salário dela, e a professora falou assim, eu vou para Marte, velho. E aí tem gente de todo mundo, foi selecionado e vão ser colocados lá. E vai fazer o quê? Liga a luz! Desliga a luz! Tira o ar! Ó, morreu 2, chama mais 2. Pum, vai fazer teste. Então, melhor tomar cachaça. Vai fazer teste para quê? Para saber, tá, mas e aí, como é que se regula isso? Direito espacial. Então, essa quarta geração, todos esses direitos que estão sendo agora, estão em construção, né? São direitos mais modernos, tá? E fechamos na quinta geração, que é uma geração, uma classificação mais nova. Nova entre aspas, ela surge, os seus estudos surgem depois do 11 de setembro. Né? E o 11 de setembro, é porque quando você fala de evolução de direitos fundamentais, não é assim de um dia para a noite, tá, gente? São muitos séculos para você ter uma evolução. Então, a primeira geração foram séculos. Aí você traduz ali. Então, a quinta geração, ela é caracterizada por um direito apenas, direito à paz. Depois do 11 de setembro, percebeu-se que não adianta você ter todos os outros direitos garantidos se você não tem paz. Então, a paz, ela antes, depois da Segunda Guerra Mundial, ela figurava na terceira. Ela sai da terceira e passa a figurar na quinta como uma forma de dar mais relevância jurídica à paz. Tipo, a paz com uma geração só para ela, que é a nossa geração agora, que é o que mais se busca no mundo hoje, paz. E olha que tema relevante para cair na sua prova agora, depois do ataque dos Estados Unidos à Síria. Topíssimo isso aqui. Teve os moleques lá nos Estados Unidos que foram lá na frente de Washington, juntaram escolas e escolas. A galera era tipo 11 anos, 12, 14, depois daquele tiroteio lá, e foi uma coisa, uma mobilização louca, assim. Esse tema tá muito top para agora. Aí entra terrorismo, entra crise de refugiados, tudo isso aí. Ó. A gente fez uma questão hoje de 2016, já tem trazendo Síria para dentro do jogo, agora mais ainda, né, depois dos ataques. Então, muita atenção nesses temas aqui. Beleza? Uma última coisa que já caiu em prova. De uma geração para outra, não existe uma superação. Então, não é assim, a segunda entrou no lugar da primeira, a terceira entrou no lugar da segunda. Não. A relação aqui é de complementação. Então, a cada geração eu tenho mais direitos. Né? Por isso que é muito preocupante quando você tem movimentos políticos no Brasil e no mundo de pessoas que defendem a ideia de diminuir direito. Por quê? Porque o movimento do planeta é de ampliar direito, não diminuir. Então, quando você entra um maluco que vem assim, ó, vamos acabar com essa putaria de liberação de aborto, você está tendo o quê? Você está tendo um retrocesso dos direitos. Indo de encontro a um dos princípios interpretativos mais importantes dos direitos fundamentais, que é o princípio da proibição do retrocesso. E esse princípio diz, direito conquistado não pode ser retroagido. Direito conquistado não pode ser regredido. Então aquilo que já conquistou, eu não posso voltar para trás. O Brasil hoje vive um momento de intensa ampliação de direitos homossexuais. Aí chega um maluco no poder e fala assim, não, vamos acabar com essa porra. Não existe isso. É sempre para frente, não para trás. Né? Por isso que de uma geração para outra, o que você tem? Ampliação de direitos de uma geração para outra. Topíssimo isso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Matamos? Matamos mais um tema. Ó, FCC ama, é um dos temas doutrinários que a FCC ama. A FCC é uma prova muito mais legalista, ela é mais voltada para o texto da Constituição. Mas em doutrina dos direitos fundamentais, ela ama isso aqui. Tá? E o CESP sempre. CESP, tipo, adora pra caramba. Esses dias eu vi uma questão que eu estava tentando fazer que falava do negativo e do positivo e eu não fazia ideia. Pronto, aí. Agora você vai fazer a questão e ela vai fazer sentido pra você, com certeza. Esse é o mais legal de tudo, cara. Não, é sério, assim. Tu vê o negócio e fala, cara, então aquela questão é dessa forma. Exatamente. Sim. Num dia você não sabe nada, no dia você sabe exatamente. Essa é a ideia. Por isso que a sua consistência em estudar continuamente, ela vai te levar de forma inevitável à aprovação. Né? Eu falava com eu tenho um grupo de alunos
de uma turma de Mastermind, o Eagle Coach. Eu estou até fechando inscrições hoje dessa turma, da segunda turma. E é um grupo mais exclusivo, assim. E eu falava para eles, falava assim, velho, que é a frase que eu tenho ali no corredor, ali quando você entra, concurso público não é uma aposta, é causa e efeito, você estuda, você passa. Aquilo lá, cara, é a mais realidade que tem. Então, o medo mais idiota do concurseiro é achar que não vai passar. É o medo da prova. Esse é o medo idiota. Por quê? Porque é inevitável. Você só não passa se você parar. Fala assim, eu não quero mais estudar. Pronto, aí você não vai passar. Mas se você continuar estudando, é inevitável. Velho, é impossível não passar em concurso se você continua estudando até passar. É inevitável. É diferente você falar assim, pô, eu vou ser ministro do STF. Eu não sei se eu vou ser ministro do STF. Ah, mas é meu sonho, eu quero. Tá, mas eu não sei se eu vou ser. Porque depende de uma série de fatores. O concurso público é uma das coisas mais incríveis, porque ele depende só de você. Sim. E seja grato por isso, porque quando algo depende só da gente, cara, chamamos isso de liberdade. Isso é liberdade. Sim. Eu escolho o que eu quero. Eu vou passar? Pronto, eu vou passar. Acabou. Ninguém me tira isso, até eu passar. O tema que eu quero compartilhar agora é muito legal e muito importante. Eu vou falar agora sobre os destinatários dos direitos fundamentais. Destinatários dos direitos fundamentais. O que são destinatários de direitos fundamentais? Aqui, eu quero falar para vocês sobre os titulares. Quem são as pessoas que podem usufruir de direitos fundamentais no Brasil? Essa é a questão. Tá? Destinatários. Quem pode usufruir? A resposta a esta questão aparece no caput do artigo 5º, que é o começo do artigo 5º. O começo do artigo 5º da Constituição diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Isso é o que está escrito no caput do artigo 5º. Quando você lê isso, ele te revela quem são os destinatários dos direitos fundamentais. Ele diz que são destinatários os brasileiros e os estrangeiros. Primeira pergunta de prova. Qualquer estrangeiro tem direito fundamental no Brasil? Sim ou não? Não. Ele falou estrangeiros residentes no país. Então, se vem na tua prova, qualquer estrangeiro tem direito fundamental no Brasil. Errado. Porque a Constituição falou estrangeiros residentes no país. Então, está especificado na Constituição quais são os estrangeiros. Esse é o primeiro ponto. Já vamos chegar onde você está pensando, tá? Já vamos chegar aí. Tudo bem até aqui? Tá? Então, qualquer estrangeiro não. Qualquer estrangeiro não. Segunda pergunta que pode cair aqui é uma pergunta mais evoluída agora. Para o estrangeiro ser titular de direito fundamental, ele tem que morar no Brasil, sim ou não? Para o estrangeiro ser titular de direito fundamental no Brasil, ele tem que morar no Brasil, sim ou não? Não. Porque quando você lê o texto constitucional, ele fala residência no país. Não dá a impressão de que ele tem que morar? Só que se ele tivesse que morar para ser titular de direito fundamental, então um avião cheio de alemães fazendo escala no Brasil para ir para outro país, no momento da escala em que ele estivesse no Brasil, podia ir lá e matar todo mundo? Entendeu que surreal? E aí o que o STF fez? O STF pegou e interpretou esse termo residente aqui. Aí ele falou o seguinte, ó, na verdade, o que o Constituinte queria dizer não é que o cara tinha que morar no Brasil. Basta que ele esteja, então basta que o cara estar no Brasil, ainda que temporariamente. Então, para um estrangeiro ser titular de direitos fundamentais no Brasil, basta estar no Brasil, ainda que temporariamente. Então, se o cara está fazendo escala no Brasil, então o cara vem para a Copa, o cara vem para a Copa do Mundo. Chegou. Estou aqui passando férias no Brasil, não moro no Brasil. Estou passando férias no Brasil. Ele tem direito fundamental? Sim, é só você lembrar. Eu não posso matá-lo. Se eu não posso matá-lo, então ele tem direito fundamental no Brasil. Viu que questão bacana? Por quê? Porque ela vai além do que está escrito no texto constitucional. Agora, veja como é que a banca pode pegar. Atenção. Estrangeiro que está no Brasil tem direito fundamental no Brasil? Sim ou não? Sim.
ele tem todos os direitos fundamentais? Não. Então, olha a maldade da questão. O estrangeiro que está no Brasil, ele tem direito fundamental no Brasil, mas ele não tem todos. Tem direito que é incompatível com a natureza do estrangeiro. Por exemplo, nacionalidade. Nacionalidade não é um direito fundamental? Estrangeiro tem nacionalidade brasileira? Não. Então, estrangeiro que está no Brasil tem direito fundamental, mas não tem todos os direitos fundamentais. Apenas os direitos compatíveis com a sua natureza. Questãozinha top de prova. Tudo bem até aqui? Avançando agora. Perguntou, para ser titular de direito fundamental no Brasil, é necessário ser um ser humano? Sim ou não? Vamos lá? Para ser titular de direito fundamental no Brasil, é necessário ser um ser humano? Sim ou não? Feto é humano? Mas ele não tem. E aí? É necessário ser um ser humano? Aí ela já pensou ali no macaquinho, né? Macaquinho tem direito fundamental no Brasil? Sim ou não? Não, gente, vamos lá. Existem correntes no Brasil de estudiosos que defendem a ideia de direitos animais. Mas isso não serve para nós em termos de prova, tá? Porque animal não tem direito. Na verdade, nós, seres humanos, temos o direito ao meio ambiente saudável. Então, o macaquinho fica vivo não é porque ele tem direito a vivo, ele fica vivo porque eu, ser humano, tenho o direito dele estar vivo. Entenderam que top isso aqui? O direito de vida dos animais não é deles o direito, é meu direito como ser humano de ter um meio ambiente saudável. Tá? Então, dizer que não precisa ser o ser humano porque o bicho tem, não, esse não é um posicionamento que se adota hoje no Brasil. Mas, volto a perguntar, para ser titular de direito fundamental, é necessário ser um ser humano? Depois dessa, né? Lógico que? Sim. Não, né, gente? Então, olha só. Não é necessário ser um ser humano por causa das pessoas jurídicas. Eu vi você pensando. Pessoas jurídicas. Então, para ser titular de direito fundamental no Brasil, você não precisa ser um ser humano. Qualquer pessoa, seja ela uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando você vai trabalhar com personalidade jurídica, se é um ser humano, nós dizemos que é uma pessoa física. Mas se não é um ser humano e tem direitos e obrigações, pessoa jurídica, como por exemplo uma empresa. Uma empresa é titular de direitos e obrigações, pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem direitos fundamentais? Tem. Entenderam aqui que legal? Então você não precisa ser um ser humano para ter direitos. Pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica também é titular de direitos fundamentais. Aí vem a pergunta. Tá, pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais, mas ela tem todos os direitos fundamentais? Não. Ela só vai ter os direitos fundamentais compatíveis com a sua natureza. Então, por exemplo, a pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Você já viu uma pessoa jurídica andando por aí? Não. Mas ela tem direito ao contraditório em ampla defesa. Se alguém entra com uma ação contra uma pessoa jurídica, ela tem direito de resposta. Contraditório em ampla defesa. Artigo 5º. Entenderam a ideia? Tá? Então, essa questão, você vê, o cara que só comprou a Constituição e leu na banca ali, ele não faz essa questão. Porque ela vai muito além, né? Olha como é que a Constituição falou. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. E o que eu aprendi agora? Beleza, brasileiro e estrangeiro, pessoa física ou jurídica, desde que esteja no território nacional. Para fechar, e se a pessoa jurídica for de direito público? Olha como é que a questão sobe de nível agora. Pessoa jurídica de direito público, tipo o INSS. O INSS tem direitos fundamentais? Sim. Olha que questão top. Eu acho que sim, mas aí você vai falar que não. Ela falou aqui, eu acho que sim, mas você vai falar que não. Né? Pode ficar tranquila que toda vez que eu te induzir, eu vou te induzir de uma forma que você não vai perceber e você vai errar. Né? Isso já é propositadamente. Né? E é propositado por um motivo muito simples. Guardamos mais os nossos erros do que os nossos acertos. Por isso que eu provoco essa sala de aula. Exatamente para você errar, para você gravar.
Essa é uma metodologia muito poderosa, né? E olha só que interessante. Sim, pessoas jurídicas de direito público também têm direitos fundamentais. Então, pensando no INSS, o INSS é uma pessoa jurídica de direito público. Qual que é a natureza do INSS? Autarquia. O INSS é uma autarquia federal. E por ser uma autarquia federal, ela tem direitos fundamentais? Tem. Alguém já entrou com ação contra o INSS alguma vez na vida? Sim, tipo todo dia. E o INSS tem direito ao contraditório e ampla defesa? Tem. Se ele pode se defender num processo, então ele é titular de direitos fundamentais. Questão top. Tá? Questão bem top essa aqui. Então, quem são os titulares ou destinatários de direitos fundamentais no Brasil? Brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado que estejam no território nacional. Olha como é que amplia, né? Amplia demais o que estava escrito na Constituição. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Para a gente fechar, veja, eu não entrei nos artigos ainda, nem mexi no artigo 5º direito, eu estou só em regras gerais. A última coisinha geral que eu vou falar agora, eu quero falar para vocês sobre o parágrafo 4º do artigo 5º, que é o TPI. Parágrafo 4º do artigo 5º, que é o TPI. Tribunal Penal Internacional. Isso aqui está interessante para cair em prova, até por conta dos conflitos que o mundo está vivendo agora. O que é o TPI? O TPI é um Tribunal Penal Internacional. O parágrafo 4º do artigo 5º diz que o Brasil se submeterá à jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão ele manifestar interesse. Então o Brasil já faz parte do TPI. Ele já manifestou esse interesse. E ele se sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda. E o que é o Tribunal Penal Internacional? O TPI é um Tribunal Penal Internacional. Né? Ele é o tribunal porque ele julga, ele é penal porque ele julga crimes, e ele é internacional porque a sua jurisdição é supranacional. Ele não faz parte do Poder Judiciário brasileiro, questão sempre cobrava em prova, tá? Então, o TPI não faz parte da jurisdição brasileira. Eu me lembro quando a Dilma saiu, por conta de toda a argumentação de que era um golpe de Estado, parará, ela falava assim, eu vou recorrer ao TPI. Então, olha só como é que é louco, né? Tipo assim, o TPI teria jurisdição para julgar essa situação? Não é crime, né? Então, tipo assim, não é instância judicial. O TPI, ele é uma jurisdição fora da jurisdição brasileira, é a parte. E o TPI julga o quê? Qualquer crime? Não. O TPI só julga crimes contra a humanidade. Crimes de genocídio, crimes de guerra, de agressão estrangeira. São crimes que têm relevância muito grande no mundo e que geralmente ofendem direitos humanos. Tá? E o TPI, ele só julga quando a jurisdição local for ineficaz. Então, se o judiciário do país não julgar de forma adequada, o TPI avoca para si a competência. Então vamos imaginar, Lula, que foi um presidente muito bem avaliado quando ele saiu do governo, ele saiu com mais de 90% de avaliação da positividade do seu governo, ele tinha muito poder, muita influência política, ele resolve praticar um genocídio, mata todos os índios de uma determinada região do Brasil. Como ele é um cara com muita influência política, a jurisdição brasileira olha e fala assim, não, era índio mesmo, os índios estavam atrapalhando mesmo, não tem problema não. Se a justiça brasileira não cuida do processo dele porque o cara tinha uma influência, o que o TPI poderia fazer? Avoca para si a competência de julgar o Lula pelo crime de genocídio. Entenderam, né? Então dizemos aqui que a competência do TPI, ela é subsidiária. Subsidiária.
E o que significa dizer que ela é subsidiária? Significa dizer que ele só atua quando a jurisdição local não atuar. Tá? Ele só atua de forma subsidiária, residual. Não mexer, eu vou lá e vou e mexo. Tá? E como o Brasil faz parte do TPI, então um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, pode ser entregue ao TPI para ser julgado. Entrega é o nome que se dá para o ato jurídico de mandar alguém para ser julgado no TPI. Então é qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro pode ser julgado. Não, não. Então, aqui o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Não julga estados. Ele julga pessoas, qualquer pessoa. Na Holanda, em Haia. É. Fica na Holanda, em Haia. E aí, lá, todos os países que fazem parte deste tratado internacional vão ter o seu julgamento feito no TPI localizado lá. Nem todos os países do mundo se sujeitam aqui. Praticamente são os países que fazem parte da ONU. Então tem país que não se submete. Tá? Então o país que se submete, aí ele pode ser, os seus membros podem ser julgados pelo TPI. Entenderam aqui? É uma situação muito inusitada, porque eu estou pegando um nacional meu e estou mandando para lá. Mas, como o Brasil já aceitou o tratado, nessa condição um brasileiro pode ser julgado pelo TPI. Não tivemos nenhum julgado pelo TPI até hoje. Tudo bem até aqui? Esse é o do parágrafo 4º que fala. Mas geralmente quando cai em prova o parágrafo 4º, cai a literalidade que está escrito lá. Simplesmente o que está lá. Que o Brasil se sujeitará à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, tudo bem até aqui? Tá? Alguma dúvida? Então hoje a gente fecha aqui. Na próxima aula eu vou começar com um tema que eu gosto de trabalhar aqui dentro dessas regras gerais dos direitos fundamentais. Mas é um tema que geralmente nos TRTs ele aparece à parte, chamado de aplicabilidade das normas constitucionais. Então vários TRTs do Brasil ele aparece à parte. E eu vou trabalhar aqui dentro, exatamente para vocês terem a clareza de um tema super importante. Mas venham preparado, eu já vou trabalhar ele já no começo da próxima aula, exatamente porque ele requer muito cérebro. Eficácia, exatamente. Ele requer muito cérebro e a gente já começa, fresquinho, já começa pauleira. Valeu? Beleza? Valeu, Domingão? Valeu, Domingão. Qual a sensação que você tem quando você passa um domingo todo tendo aula? Não é isso? É isso aí. Não é uma sensação tipo de superação? Né? Você já se imagina, você imaginou, tipo, tenta olhar para a sua vida lá atrás, há uns 10 anos atrás, daqui a 10 anos eu vou estar no domingo estudando para concurso público. Você imaginou que isso ia acontecer com você? Estava tirando remela do nariz, né? É, exatamente. Tá tirando remela do nariz. E aonde você está hoje? Hoje, guardem-se. Você está bebendo cachaça? Ó, ele já, guardem. O que vocês estão fazendo hoje aqui faz parte do projeto da transformação da sua vida. Então, quando você for para casa agora, você vai para casa bater no peito mesmo, dizendo, cara, eu posso, eu sou foda, olha só, eu fiz algo que eu jamais imaginei que eu seria capaz de fazer. Então, se eu posso fazer o que eu fiz até aqui, eu posso fazer mais ainda. Né? Bater no peito, ter orgulho do que você fez e ir para casa com a sensação de dever cumprido, beleza? E amanhã a gente continua a nossa batalha. Valeu? Beijo no coração para a galera de casa e vamos que vamos.